pela saúde da Maria Aparecida. Quero agradecer por podermos vibrar por ela, pela sua recuperação. Quero agradecer por cada um que está aqui presente, por estar se dedicando a aprender um pouco mais de ti. E venho pedir que nessa noite abra nossos corações para que possamos aprender um pouco mais e nos sintonizarmos com o bem, com a paz e com o amor. Amém. Graças a Jesus. Bom, seria o Daniel que iria fazer a harmonização. Então, que vocês se prontificam a fazer a harmonização. Aí, quando for a vez de uma das que estão aqui, eu faço a troca com o Daniel. Quem pode estar se prontificando? Todo mundo quer, Elson. Bem, pessoal, tudo bom? Oi, Marcos, tudo bem? Fala, Marquinhos. Bom, Marcos, passa o tempo, mas as coisas continuam a mesma. Mesma coisa. Ô, gente, posso ninguém vai se candidatar aí, gente, pelo amor de Deus. Então, Wanda, você pode fazer a harmonização para nós? Eu? A Wanda. A Wanda, sim. Tá sem som, Wanda. Eu seria a prece final, né? Que está marcado no lugar do Marcos. Acho que foi trocado. Foi trocado? Daí, mas se precisar fazer, eu faço, sem problemas. Você pode fazer. Você falou que você vai sair mais cedo, né? Tá. Para não misturar, né? Porque já estava tudo, eu falei a Wanda, você faz a prece, ela faz, que assim ela inclui no nosso, né, no processo, entendeu? Você pode fazer a harmonização, Marcos? Sim, sem problema. Então tá, Wanda, aí a gente faz, então, deixa como tá, então. Tá bom? Ok. Tá jóia, então. Deixa eu lá compartilhar a tela, então, para o Marcos poder fazer a nossa harmonização. Ok. Eu estou tentando ver se eu consigo tirar uma coisinha que está aqui embaixo. Não sai. Peraí. O que aconteceu aqui? Ixi. Não é isso. Deixa eu interromper o compartilhamento. Espera aí, pessoal. Deu alguma coisa. Tá, para um pouquinho que eu vou no mercado e já venho. Tá, essa criança está terrível. É muito engraçadinho. Marcos, Oi. tem como você ler assim? Sem Porque problema. aonde está interromper compartilhamento e você está compartilhando essa tela, a tarja está bem em cima da onde eu teria que estar aumentando a tela, Elcio. Está sem som. Quer que eu compartilhe a minha? Não, pode deixar. Eu até vou fazendo a troca, só que aí vai ter que ficar na tela pequena. Tá bom. Tá? Eu não tem problema nenhum, tá? Se eu tiver que... Tá enxergando bem aqui, tá? 156 parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, 1 Timóteo 5:8. Espera aí que eu já consegui fazer um remeleixo aqui. Pronto. Vamos lá, então. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado,
a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplasto do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do caminho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Martinho, o que você... Ó, eu li o texto, né? O que eu percebo é o seguinte, que é uma conclusão que a gente tira, né? A gente vem num seio de uma família, às vezes com incumbências dadas a nós por estar nessa família, com outros entes, né? Que veio, às vezes, de outras encarnações lá, para que a gente nos dado a conviver com esses entes queridos e de uma forma fraternal e desenvolver essa nossa passagem aqui na Terra. Aqui há uma passagem que ele fala que, às vezes, tem companheiros nossos que no meio familiar são grosseiros, não tratam bem, né, as pessoas do seu convívio diário, mas, em compensação, e fora são verdadeiros, são bonzinhos, né, são solícitos, né, com os demais. Mas que, na verdade, para que a gente exerça a verdadeira fé, nós temos que desenvolver esses nossos laços familiares, fazendo que haja uma evolução não só nossa, como daqueles que estão junto com a gente, tendo tolerância, e isso fica bem claro porque é na família que a gente tem o dia a dia, o convívio diário, né? E ali é que vem as experiências que nos vão tornar resilientes, né? Nesse processo nosso de evolução. Eu não sei se é bem por aí, mas acho que eu entendi isso, tá? E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? Tem mais alguma coisa a declarar? Eu acho que... Posso falar? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Porque eu acho que Deus nos dá a oportunidade de encarnarmos novamente como famílias, né? Ou parentes, porque torna-se mais fácil, assim, o que nós fizemos de errado nas vidas passadas, vir como parentes para tentar consertar, né? Tentar resolver, mas nem sempre é dessa forma, né? Porque, como ele falou, às vezes em casa é muito mais difícil a gente se relacionar. Tem muitas casas que o irmão não se dá com o outro, às vezes brigas menos de pai e mãe, né? E assim, as atitudes são diferentes, né? Fora da família e chegando no lar é outra. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mais isso, né? Rever
bastante esse lado para a gente tentar se melhorar, né? Porque está ali o foco, né? Acho que já foi colocado todos juntos para ter a oportunidade de evoluir. Para mim foi isso, mais ou menos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho assim, né? Conviver com as pessoas fora de casa é fácil, né, gente? Né? Se você não gosta de uma amizade, você para com a amizade. Mas quando é dentro da sua casa, dentro da sua família, realmente é uma prova. E só o amor mesmo para você levar isso adiante, entendeu? Mas são escolhas nossas, eu entendo isso. E todo dia eu peço sabedoria para lidar com essas pessoas, tá? Mas eu acho que tudo tem um propósito. Mas não é uma tarefa tão fácil, mas tem um propósito. Isso mesmo, tá certo. É como diz logo no começo, né? Nada, não é por acaso. Não está reunido naquela família por acaso. Tem um objetivo. Nós podemos até não entender, mas tem um objetivo de reconciliação, de aprendizado uns com os outros, que um possa servir de exemplo para o outro no bom caminho. Sempre tem um objetivo. Isso mesmo. Mais alguém? Nelson, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria falar sobre essa última parte que ninguém falou, né? Que ele fala que adestrando a paciência e compreensão no lar é que nós vamos nos habilitar a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. O que ele quer dizer com isso é que, assim, quando a gente aprender no pequeno espaço, né? A família é como se fosse um experimento, né? Em pequena escala, o que a gente tem que aprender a fazer em grande escala. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que enquanto a gente não aprender a conviver em família, não vai ser nos dado nenhuma outra grande tarefa, né? Porque a gente só conseguirá cuidar de grandes coisas quando a gente conseguir cuidar dessas questões das pessoas que vivem em volta da gente. Como que você, por exemplo, vai assumir um cargo aí de uma liderança, de um trabalho grande aí de emancipação de alma, se você não consegue nem na sua família, né, estar evoluindo as almas que estão ali junto, né? Então, é isso que ele quer dizer, né? E sem contar que, justamente na família, nós vamos aprender aí, e vocês já falaram, né? Estão aí as nossas grandes dificuldades. E o que acontece? Enquanto nós não resolvemos essas dificuldades, nós ficamos presos. Então, a gente tem que realmente nos reconciliar com todas essas pessoas para aí nós alçarmos voos mais altos. Porque enquanto nós estivermos em desarmonia com essas pessoas, tem alguma coisa nos prendendo ainda. Vai ficar nos prendendo, ok? Por isso que Jesus falou, né? Ó, antes de vir aqui depositar o altar, vai lá e se reconcilia com teu irmão. Isso é muito importante, né? É isso. Isso mesmo. Tá certo, gente. Eu vou interromper o compartilhamento e aí... E você não vai falar nada, Débora? Todo mundo falou. O que Todo mundo. falaram era o que eu ia falar também. Era o que eu ia falar. Legal, todo mundo resumiu um pouquinho. Tá bom. Então, vamos começar aí a aula. Antes disso, nós vamos falar. A gente vai falar de parentesco. O título da aula, né, é Parentesco e Filiação, né, que é o título principal, né? Mas, na verdade, esse capítulo aí, 4 e 5, fala da pluralidade das existências, né? E o parentesco e filiação é um dos assuntos, né? Mas talvez aí foi eleito aí
tema principal aí, porque é importante essa questão, né? Essa questão aí da, da família, né? A família. Então, a gente, a gente vai falar sobre isso, ok? Então, vamos lá, né? Ai, que linda família, né? Pai, mãe, os avós, os filhos, né? É isso aí. Legal, vamos em frente. E Jesus, né, ele tinha uma multidão sentada em torno dele, né, e falaram para ele lá, né, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí isso está lá no Evangelho, né, de Marcos, capítulo 3, versículo 21, né, e está escrito aí no de Mateus. Quem vê isso daí, né, pela primeira vez e não entende, né, o que Jesus quis dizer, dá a impressão, pô, mas Jesus não gostava da mãe nem dos irmãos, né? Tipo, desprezou a mãe, né? Desprezou o irmão, né? É só, né, quando a gente começa a entender, né, o que Jesus quis falar com isso, né, observar de forma mais ampla, que nós conseguimos entender. Por que ele falou isso, né? Jesus ele sempre aproveitava algum momento para encaixar uma lição, porque ele estava ali no apostolado, né? Ele estava na sua missão ali, né? Então ele tinha pouco tempo para mandar todo o conhecimento, né? Que se pudesse aproveitar. E essa oportunidade aí foi a oportunidade que ele encontrou de falar sobre uma família maior, que é a família espiritual. Então, quem não sabe ou não entende realmente, né, que Jesus era um ser, né, muito maior, né, do que um homem só, conforme ele estava ali, né, que ele é justamente, né, o pai aí não é o pai porque o pai é Deus, mas o irmão, o grande irmão aí, né, de todos que estão aqui no planeta, né? E ele tinha uma visão muito maior de família, né? De uma família muito maior. Ele não estava restrito, né? A simplesmente ali a mãe e o irmão de sangue, né? Ele via, na verdade, como toda a família dele, todas as pessoas, né? Que faziam a vontade do pai, né? Que estavam ali na caminhada com ele, fazendo bem, tentando se melhorar, né? E esse sim ele considerava a família espiritual dele, né? E por isso que ele falou isso. Então, assim, se a gente às vezes julgar, né, com a nossa forma de ver o mundo, a gente pode achar isso aí um absurdo. Mas se a gente entender, né, que o conceito de família de Jesus é muito maior, né, aí a gente compreende o que ele quis dizer. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo, né? Então isso está escrito lá, parece meio confuso, né? O que ele quer dizer é que é o seguinte, que você pode gerar um corpo a partir de outro corpo, mas um espírito você não gera a partir de um outro espírito, né? Um espírito é gerado unicamente por Deus e ele é criado é, diretamente, não, vamos supor, diretamente por Deus. Ele não vem da origem de um outro ser. Ele é diretamente criado. Então, é isso que ele quer dizer, que o espírito não procede do espírito, né? Ele procede de Deus, direto, né? Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Então, o que ele quer dizer é que o corpo, sim, é gerado a partir de um outro ser, mas o espírito não, né? Não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele só lhe fornece o envoltório corporal. Então, isso é muito importante a gente saber, né? Que o pai não cria o filho, né? A gente sempre vê assim, o pai criou o filho, né? Tudo bem, tem uma parcela de ajuda, mas não é o pai que compôs toda a formação daquele espírito, 100%. Ele já vem com conhecimentos e experiências a priorísticas, né? De antes, a priori, né?
de outras encarnações. Então, o que que o pai faz, né? E a mãe, no caso, né? Simplesmente, né, fornece o material genético, né, e as condições para que o espírito construa o seu corpo, né? Faça um novo corpo. Então, é isso que o pai e a mãe contribuem aí para o espírito, né? Mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, isso não quer dizer que ele não tem responsabilidade sobre esse espírito, né? Por quê? Porque ele vai somar os valores, né, que ele aprendeu, né? Pode ser os valores espirituais, os valores de vida, os valores, todos os valores que o pai e a mãe aprenderam, eles vão passar para esse filho. Eles têm responsabilidade de acrescentar às experiências que o espírito já teve, acrescentar novas experiências, novos valores, e valores até às vezes melhores do que aqueles do passado que o espírito tinha, porque tudo está evoluindo. Então, o ideal é que sempre isso passe. Aí vocês falam, mas professor, então quer dizer que a personalidade do filho nunca puxou nada do pai? Não, nunca puxou nada do pai. Então, essa questão que muitos falam, ele puxou a mãe, pode ter puxado no corpo, então nos olhos, o cabelo parecido, né? Pode ter puxado, mas não puxou com certeza por exemplo, o pai é egoísta, o filho é egoísta porque o pai é egoísta, isso puxou no gene. Não, nunca, né? O espírito ele vem já com as suas características, os seus valores. Pode ser, tá, que existe uma compatibilidade de gênios, e pareça que isso passou através do gene. Por quê? Porque às vezes são espíritos que vêm encarnando há muito tempo juntos, né? Então, às vezes pega um trejeito, pega um jeito, né? Ou pega uma mania, né? Mas não necessariamente, mas não veio pelo gene, tá? Talvez veio pelo convívio em outras encarnações. Vocês entenderam isso? Ou ficou muito complexo? Tá aqui, ó. Tem alguém no chat aqui, Débora. A Rosana perguntou aqui, transmitem através do exemplo. Isso, exatamente. O pai, ele passa, não tem dúvida que ele vai passar. Ele vai acrescentar aquilo que o espírito já vem carregando, ele vai acrescentar novos conceitos, tá? Novos conceitos, que nem eu falei, novos valores, exemplos, né? O exemplo é muito importante, a Rosana falou perfeito, né? Comportamentos. Puxou seu pai nesse comportamento. Não é genético, é porque ele viu aquele comportamento e... Perfeito, perfeito. Mas isso, perfeito, Rosana. Isso mesmo. Ele viu, de alguma forma, ele viu, né? Ou, que nem eu falei, conviveu em outra encarnação, etc. Mas não tenho dúvida, tá? Não se passa, assim, comportamentos aí, hábitos através do gene, né? Então, por exemplo, o filho bebe, ó, isso é muito importante, hein? O filho bebe porque o pai também costumava beber. Não. Talvez pelo exemplo, como a Rosana falou, né? Via o pai beber e acabava bebendo, mas não passou esta tendência através do gene, ok? Tudo bem? Tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não sei se vocês estão me vendo aí. Querem perguntar, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone, perguntar. Eu não sei se também acho que às vezes a forma de pensar, de vibrar, às vezes são harmônicas, então há uma interação melhor, mas às vezes vem com formas de pensar e vibrar diferente, que às vezes acho que é até colocado de propósito para que um possa evoluir olhando o outro, né? Ou vice-versa, né? Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. O filho, né, o que é esperado, né, pela espiritualidade é que o filho realmente apreenda aí os valores dos pais, né, que os pais sejam bons pais e incutam nos filhos valores aí de sociedade, né, valores morais elevados.
né? E façam-no evoluir, né? É isso que se espera, né? Não tenha dúvida, é feito para isso. Né? E por que não os pais aprender com os filhos também? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Infelizmente, né? Infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente, porque seria o pai que deveria dar o exemplo aos filhos, né? Mas felizmente, porque também os filhos, né, podem estar ajudando o pai nesse sentido. Isso acontece muito, né? É isso. É verdade, né? É isso aí. A gente vê aí filhos muito melhores do que muitos pais, né? Mas nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Ok? Vamos seguir. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Então, isso aqui está no Evangelho, segundo o Espiritismo, está no outro livro, tá? Que não é da lição. Então, o que ele fala? Que os verdadeiros laços de família não são da consanguinidade, mas os da simpatia, comunhão, que une os Espíritos Santos durante e depois da sua encarnação. Então, aí ele passa o conceito de família espiritual, né? Que são os laços, né, de amor, de simpatia, de comunhão. Esses são os verdadeiros laços, né? Os laços espirituais. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos. Então, o que ele está falando, o que acontece que, às vezes, dois irmãos, às vezes nascidos de pais diferentes, às vezes que não se conhecem, pode ser muito mais irmãos do que aqueles irmãos que são irmãos de sangue, né? A gente percebe muito isso, né? Acontece de, às vezes, o filho ter mais, considerar mais como irmão vizinho do que o próprio irmão que vive ali com ele, né? Então, isso é afinidade, né? Tá errado? Não, é afinidade. Só que ele não pode desrespeitar o irmão. Aí cabe aos pais explicar, né, que ele tem que tratar bem o irmão também, etc. Né? Mas a afinidade tem que ser respeitada, é a lei da afinidade, né? Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, né? Então, existem irmãos aí que se repelem e às vezes pessoas aí, duas pessoas que vivem juntos são igual em carne, né? Vivem igual irmão, né? Estava até lendo hoje do Sullivan e Massadas, lembra desses dois aí que fizeram a maioria das canções aí do passado? Ele declarou que eles tinham uma amizade, que eles conviviam praticamente como um casal, né? Porque se viam o tempo todo, né? Então, assim, existem essas amizades, né? Essa afinidade aí de pessoas que não são consanguíneas, às vezes muito maiores do que as consanguíneas, né? E como se explica isso, né? Só através, realmente, dessas questões espirituais que a gente começa a entender por que, né, que tem. Porque realmente, às vezes, esses dois que não vieram do mesmo sangue, provavelmente podem ter sido irmãos em encarnações passadas, ou podem ter tido algum contato em outras encarnações e estabeleceram aí laços de afinidade aí no decorrer do tempo. Ok? Dúvidas? Não? Tranquilo, Tranquilo? Então, uma pergunta aí para vocês. Vocês acham que se um homem tiver tido 10 encarnações no mundo dos espíritos, ele vai ter 10 pais, 10 mães, etc? O que vocês acham aí? Hein? Então, vocês acham que se ele teve 10 encarnações, aí lá no mundo dos espíritos ele vai ter 10 pais, 10 mães, 10, teve um irmão em cada um, vai ter 10 irmãos? Não? Não. Igual, né? Mas se ele teve 10 encarnações, ele vai Não, ter 10 mães? O Não. Elcio, o Elcio, não. Bom, o Olha Elcio, lá, cadê o Zé Gotinha? Zé Gotinha. O bichinho fica pensando. Devia ter colocado, né? Devia ter colocado o Zé Gotinha aqui pensando, é verdade. Eu acho que não, porque
pode ocorrer por uma necessidade de ambos que numa próxima encarnação ele retornem novamente como pai e filho. Exato, e daí o que acontece? Aquele pai que foi pai não era mais pai, né? Se você começar a dar esse título aí, você Não. vai, se você começar sempre a se apegar muito a essa questão, o que vai acontecer é isso, vai chegar um ponto que você vai ter 1000 pais, 1000 mães, né? Então Não. essas questões, exatamente, essas questões, elas se perdem, né, com o tempo, essa questão da consanguinidade, efetivamente, né? E tem muita gente que fala que o espiritismo destrói os laços de família, né? Por causa justamente disso, né, da reencarnação. Então, muitas religiões falam assim, se você realmente não tem os pais, você perde essa questão, vai destruir os laços de família. Muito pelo contrário, né? Ela une as pessoas, porque aquela pessoa, aquelas 10 mães que você teve, ela não vai ser mais sua mãe, mas com certeza você vai guardar um carinho aí por essa pessoa muito especial, né? É Muito pelo aquele, acho que o amor universal, né? Porque você dá esse, Exatamente. né? Você vai e volta, mas o carinho, o amor permanece, né? Eu Exatamente, acho que você é vai isso. ampliar a sua Isso. família espiritual. Olha que coisa interessante. Muito pelo contrário, isso fortalece, porque você vai ampliar a família espiritual. É que aí que que a gente tem que entender que a família espiritual é muito maior, né? E esse é o que a Wanda, foi a Wanda que falou, né? Que a Wanda falou. Foi a Wanda, né, Wanda? Isso. Tá, que a Wanda falou, né? Vai ser o verdadeiro amor, o amor universal que você vai sentir, né? Por todas essas pessoas aí com quem você conviveu. E assim, a maioria do pessoal colocou não, e eu coloquei talvez aqui, porque eu sabia que alguém ia colocar talvez. Pessoal, nossa, é só colocar um talvez que tem gente que é um maníaco do talvez, né? Tem gente que adora ficar em cima do muro, não sei quem foi. Mas colocou talvez aí, né? Vamos se decidir, sim ou não. Legal, pessoal. Tô brincando com vocês, viu? Mas é bacana, é isso mesmo. A maioria acertou aí. Não, né? É, o, nós não vamos ter 10 pais, 10 mães. Nós vamos ter aí muito, né? Uma família espiritual maravilhosa, enorme. Muitas afinidades, né? De pessoas que conviveram conosco nos mais variados títulos de mãe, filho, irmão. E aquelas pessoas que a gente tem um carinho excepcional. Ué, Tudo bem? Pode na falar. parte espiritual nós só temos um pai, irmão, e nós somos todos irmãos. Exatamente, Uhum. exatamente. Se você Um for pai ver por só. esse lado, nós só temos um pai, que é Deus, né? Que é o que os Espíritos falam. Nós somos todos irmãos, inclusive o Mestre Jesus é nosso irmão, né? Irmão maior, aí, o irmão que evoluiu mais rápido, né? E tem aí muito a nos ajudar, está tentando nos ajudar, nos puxar, né? Em direção ao Pai. Pode falar. Quem quer falar? Pode falar. Acho que era o Alguém ia Marcos que falar. estava Não, falando. mas parece que apareceu uma voz feminina que ia falar alguma coisa depois, não? Não? Tá bom. Então é isso, né? O Marcos falou, é verdade, nós somos todos irmãos, irmãos do mesmo pai, né? E é assim, né, que o pai espera que nós nos vejamos como irmãos, né? De uma forma fraterna, com muito amor. É isso. Ok? Vamos lá. Então, não, né? Na pátria espiritual encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, aos quais foram ligados na terra, com títulos diversos e talvez com o mesmo título, né? Às vezes, né, a mãe pode vir em várias encarnações como mãe, o irmão pode vir em várias encarnações como irmão, o pai pode vir em várias encarnações como pai, mas também pode vir variado, ok? Encarnação de espíritos antipáticos. Quando uma pessoa difere em gosto e caráter da família onde nasceu e costuma-se dizer que essa pessoa não é da família, essa é uma verdade mais profunda do que se supõe. Isso aqui eu estou parafraseando lá.
Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com uma dupla finalidade: prova para uns, progresso para outros. Então, isso daí o que acontece? Geralmente, né, as famílias acabam evoluindo juntas, né? Vêm juntas. E estão sempre no mesmo núcleo familiar, e vão evoluindo mais ou menos, sempre juntas. Por que isso? Por causa do nível espiritual, né? Todos vão adquirindo o mesmo nível espiritual, de modo que, quando forem para um mundo melhor, essas afeições continuem juntas, né? Continuem juntas. Então, geralmente, né, o núcleo familiar encarna junto, e vai encarnando várias encarnações, mudando os títulos, as posições, mas geralmente vão encarnando junto, tá? Mas pode acontecer que apareça um diferente ali, que não seja daquele círculo familiar, ou que tem aí alguns débitos, né? Alguns débitos a acertar, ou alguma questão, né? Ou às vezes, né, um irmão espiritual quis ajudar, né? Por alguma razão, né, fez uma amizade em alguma encarnação, quis ajudar aquele espírito, e no planejamento reencarnatório foi planejado que esse irmão aí diferente do núcleo familiar padrão viesse, né? E para quê? Para que ele pudesse evoluir, né? Pudesse ser ajudado por alguma questão. Então, geralmente, é provas para uns, né? Vai ser prova para todos os outros, porque pode ser que esse irmãozinho aqui, né, possa dar trabalho, né? Então, vai ser uma prova para os pais e para os outros irmãos. Prova em que sentido? Prova de se dar bem com essa pessoa complicada, né? Com, com, com esse irmãozinho diferente, né, que pode dar um pouco mais de trabalho. E progresso para outros. Progresso para quem? Justamente para esse irmãozinho aí que está um pouco mais atrasado na evolução, ou que tem alguns vícios, débitos, né? Então, vai ser um progresso, né? Porque ele vai estar convivendo aí com espíritos, às vezes, que estão no nível espiritual um pouco melhor e que vão poder ajudar. Ok? Tem aqui perguntas, né? Ovelha negra. A Rosana está Rosana falando ali. ovelha negra. Então a gente não pode usar mais esse. Sim, né? A gente chama assim, né? Só que a gente não Aquele ali pode. é a ovelha negra da família. Só que a gente evita esses termos hoje em dia, né? Porque alguns termos aí, né, como ovelha negra, como é que é? Hoje é dia de branco, né? Esses Ou termos aí. enjeitado. Hã? O enjeitado da família. Exatamente, estão meio em desuso aí, né? O pessoal tem falado bastante, né, dessa questão. Os nossos irmãos, né, de etnia negra, né, sofrem e sofreram bastante no decorrer do, Sim. do tempo, né? E essas expressões, né, ainda que sejam ditas sem maldade, tocam-lhes de uma forma muito diferente, né? Então a gente evita, né? A gente tem evitado esses termos. Mas é mais ou menos isso, tá bom? Vamos lá, o que é? Na foto do Alguém quer falar? Paquinho é ovelha branca. É isso aí, né? É isso aí. Ok? Então Ok. tá bom. Vamos lá, vamos seguir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, é o que eu falei, né? Geralmente, na maioria das vezes, costumam encarnar espíritos simpáticos, tá? Na maioria das vezes, alternando as posições, tá? Mas costumam, geralmente, esse núcleo caminhar mais ou menos juntos. Mas isso não quer dizer que é regra. Pode vir um, dois, ou três, ou até quatro, sei lá, né? Irmãozinhos aí que são alheios, né? A esse núcleo, né? A esse núcleo familiar simpático, né? E que estão ali para aprender e fazer ainda mais, evoluir ainda mais, né?
os que compõem essa família, né? Através das provas que eles vão ter que passar, né? Ok? Tudo bem? Esse aí eles também vão aprender um pouquinho no André Luiz, no nosso lar, né? Na hora ali da avó do Lísias, que ela comenta esse assunto sobre a neta, e aí fala a esse respeito, né? Da participação. A mesma mãe do André Luiz, quando ela se prontifica a ajudar o pai dele, que está lá no umbral, né? Então, eles vão ali, vocês vão lembrar dessa aula aí do Elcio, lendo o nosso lado, que vai ter algumas coisas que vai falar a esse respeito. É a senhora Laura, né? Eu acho que ela é mãe do Lísias, eu acho que não é a avó, Ela não. é mãe do Lísias, é a mãe do Isso. Lísias, isso. E E ela se ela fala compromete com a bastante. neta, Isso. com a Ela fala, sobrinha do Lísias. isso, ela fala bastante sobre essa questão da família, né? É uma parte do livro que muita gente passa batido, mas tem muitos ensinamentos lá nessa parte, bem colocado, viu, Débora? Isso. Quem for ler e ver quando chegar a senhora Laura falando lá no livro Nosso Lar, né, a mãe do Lisa, sobre essa questão da família, prestem atenção, porque ela dá muitos detalhes, né? Isso. E é muito interessante. Nós vamos estar falando sobre isso também nas aulas depois do livro. Nós vamos aprender sobre algumas coisas que ela fala que às vezes tocam muito a gente, porque a gente aprende de um jeito na sociedade, né? E às vezes o que ela fala é, entra em choque, né, com a nossa Uhum. vivência aí. Mas a gente vai aprender tudo isso aí lá na frente. Bem colocado, Débora. Isso aí. Nossa, tudo isso, professor, vai ler? Vou ler, é bem legal. É o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho foi sensacional, né? Vamos lá. Ele falou desencarnado, não tenha dúvida, né? É aquela parte lá, né? Que ele fala no Evangelho segundo o Espírito, segundo o Espiritismo, é aquela parte onde os Espíritos falam, né? Algumas instruções dos Espíritos, né? E daí tem lá as psicografias deles. Então, é bem legal. Vamos ler aqui. Ó espíritas, né? Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, né? Essa alma que chega, né? É mais aí uma mensagem para os pais espíritas, né? Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Olha só, né? O que Santo Agostinho fala. É profundo isso, né? A responsabilidade dos pais, né? E a gente, às vezes, não percebe essa responsabilidade. É, e a gente é cobrado por isso, né? Compensação, quando a gente é recompensado na espiritualidade, às vezes é recompensado de forma até dobrada, né? Mães e pais aí costumam receber o bônus hora dobrado, né? Então, olha o nível de responsabilidade, né, que tem aí o pai e a mãe, né? E mesmo recebendo esses espíritos antipáticos, né? Então, é muito difícil. Tem pai e mãe que abandonam, né? Esses espíritos aí difíceis, né? Mas não, o certo é que o pai e a mãe, é, principalmente até os 8 anos de idade, consigam passar o máximo de valores para esse filho, ficando perto do filho, investindo na educação desse filho. E se mesmo assim, né, depois da idade, dessa idade em que a personalidade realmente se manifesta e que você não consegue mais moldar, mesmo assim, esse espírito ficar complicado, né, o pai e a mãe, se possível, né, tentar o máximo possível ainda, tentar passar o máximo de valores e de condição, estar do lado desse espírito para tentar ajudar. Né? E é isso, né? É uma missão muito grande. Ok? Tudo bem?
Olha lá, né, o que Santo Agostinho fala, né? Mãe, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas. Um de nós dois foi culpado. Profundo isso, né? Se a gente pensar, né? Então, quando tem uma mãe aí que tem uma dificuldade, né, de lidar com um filho, né, um filho muito complicado, né? Ou ou tem várias rusgas aí, né? Um dos dois foi culpado. Provavelmente são espíritos aí com dívidas, né? Grandes dívidas entre eles. E a espiritualidade coloca justamente esses irmãos como mãe e filho, porque é justamente o amor de mãe o mais fácil o mais verdadeiro, o mais forte, né? Que a gente ainda carrega essa questão, né? A mãe ainda tem essa questão do amor diferente, né? Mais forte, inclusive, até do que o do pai, né? Então, esse amor é tão intenso que ele é capaz de cortar, de quebrar todos esses vínculos. Então, por isso que a espiritualidade aproveita justamente, né? Para colocar como filho, né? E mãe, esses espíritos aí que têm grandes dificuldades de entendimento, tá? Então, por isso que Santo Agostinho fala, né? Quando você tem um filho muito difícil, né? Pode pensar, né? Mãe, pense, conselho para a mãe, né? Um de nós dois foi culpado, né? Ou seja, né? Existem dívidas aí, ok? Eu acho, às vezes eu tenho uns pensamentos, não sei. A nossa psicóloga, acho que não está presente hoje, né? Maria. Não. Mas às vezes eu acho que o amor não é só dar carinho, não. É falar não na hora que você tem que falar não. Não tem dúvida, tá perfeito, Sem Marcos. dúvida. Isso mesmo, é isso mesmo. O não é importantíssimo. A Débora já comentou isso e eu vou falar de novo. Assistam as palestras do Rossandro Kingsley. Ele tem muita palestra. Foi você que falou, né, Débora? É Foi, que eu dou foi. aula. Tá, é que eu dou aula com outra parceira e às vezes eu não sei. Eu me confundo, mas foi a Débora mesmo. Então, assista a palestra do Rossandro Kingsley. Ele fala muito dessa questão de educação, dos limites, né? Educar é amar. Dizer não é amar, tá? Dizer não é amar. Fazer tudo que o filho quer, quem faz isso não está amando o filho. Não está amando, porque o não é essencial na criação dos valores, né? Na Dor no assimilação dos valores. coração, às vezes. Não tenho dúvida, tá? Hã? Pode Com falar, dor no Marcos. coração. Hã? Às vezes eu falo um não com dor no coração, mas tem que falar Exatamente, mas tem que falar. Sim. E assim, esse não tem que ser dado com amor, com né? É amor. difícil isso, né? Não com raiva nem nada, é com amor. É difícil, mas é essa a educação correta. O não tem que ser dado quando tem que ser não. Não tem que ter dó do filho, né? O filho não é seu amiguinho de escola, né? É. O pai tem uma autoridade, a mãe também sobre o filho, e o filho tem que respeitar essa autoridade. Ele não é seu amiguinho, entendeu? Então, essas questões aí que se perdeu aí durante o tempo, né? Se flexibilizou demais e que precisa se retomar. Assistam as palestras quando puderem. Peguem Rossandro Kisler, educação, né? Limites. Fala muito dessas questões, né, Débora? Isso, fala. Ele fala muito a respeito disso. Isso aí. Se não se habitua a renunciar, a ceder de si mesmo, a se sacrificar pelo próximo, a despojar-se de ambições, enfim, a não esperar que a vida gire à sua volta, o homem sofre, inevitavelmente sofre. Filhos, amai sem cogitar de ser desamados. Sobretudo, esforçai-vos por amar aqueles que nunca foram verdadeiramente amados. Quando ele fala filhos, não são os filhos, né? Ele está nos falando conosco. É porque Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele é muito carinhoso, então ele costuma chamar todo mundo de filho, né? Então, aqui na psicografia do Carlos Bacelli, nesse livro do Dr. Bezerra, A Coragem da Fé, né? Ele chama de filho. Então, quando ele fala filhos, ele está se referindo a todos nós, né? Que estamos lendo o livro, no caso, né? Pode ser filho, pode ser pai, pode ser na posição de irmão. Amar sem cogitar, que ele está falando é para quem está lendo, né? Amar sem cogitar de ser desamado, sobretudo esforçados por amar aqueles que nunca foram verdadeiramente amados. Como é difícil, né? O Dr. Bezerra sabia fazer muito bem isso, enquanto estava encarnado, né? Amou
profundamente, né? Mas a gente ainda está muito ainda distante, né? De conseguir ter esse amor aí, né? Porque por quem realmente nunca foi verdadeiramente amado. A gente ainda tem, mas conforme a gente for caminhando aí, nós vamos aprendendo, né? Essas questões aí. E vamos chegar aí um dia, né? A amar igual o Dr. Bezerra ama. Sabe amar, aprendeu a amar. Ok, pessoal? Tudo bem? Então devemos amar, né? Sim, mesmo não sendo amados, né? É difícil isso, né? Difícil isso. Isso é Profundo, né? É Porque profundo. É difícil, mas não é profundo. impossível. Devemos Isso esforçar, é. esforçar para chegarmos nisso, né? Devemos esforçar para chegarmos nisso. o princípio daqueles espíritos que se devotam para a humanidade, né? Madre Teresa de Calcutá, outros assim, né? Exatamente. São Se espíritos. auto-sacrificam, se sacrificam, não querem glória e buscam só o desenvolvimento aqueles que forem dados a ele, né? Fazer o trabalho. Marcão, esses espíritos, eles nem percebem que eles estão se sacrificando, para você ter noção. Madre Teresa de Calcutá, Dr. Bezerra, se doa, vive para os outros e nem percebe que ele está se sacrificando pelos outros. Ele faz com tanto amor que para eles é natural, sabe? Esses espíritos são... Inerente do espírito, né? Vem deles, né? exatamente, já Próximo. adquiriram um grau de evolução que o permite, que o faz ser assim, né? Eles nem cogitam outra coisa. Quem assistiu ao filme Irmã Dulce, não sei se ainda estava na Netflix. Tá, ainda está na Netflix. Eu até salvei na minha lista, que eu quero assistir. Isso. Quem assistiu Irmã Dulce vai perceber que ela amava, ela não conseguia fazer de outra forma, ela não conseguia, né? Ela via aquela pessoa carente na porta do, do convento, as outras conseguiam fechar a porta. Ela não conseguia, nem que ela perdesse tudo que ela tinha conseguido na vida até aquele momento. Ela não conseguia deixar aquele cara lá. Olha só o que é um espírito evoluído. Né? Até emociona a gente falar, mas é assim. Eles não conseguem, não conseguem. Né? A gente ainda está um pouquinho longe, né? Mas Xavier, conta, você conhece a história do Chuchu, Arson, com o Chico? vai contando, vamos ver se eu lembro. Ele diz que eles não tinham nada para comer em casa, né? E aí apareceu uma pessoa lá e falou: Ô, seu Chico, eu plantei e eu colhi 2 chuchus. Então, eu vou dividir com você, a vizinha falou para ele, né? Eu vou dividir com o senhor, um vai ficar para mim e um fica para o senhor. E entregou o chuchu para ele. Aí a cunhada falou: bom, pelo menos hoje a gente tem que cozinhar, mesmo que seja um chuchu, né? Daqui a pouco passou uma pessoa pedindo uma ajuda. Ele catou aquele chuchu que ele recebeu e entregou para a pessoa. A cunhada falou assim: Chico, mas assim vai ficar complicado, nós já não tínhamos o que comer. A única coisa que a gente recebeu, você deu. Aí ele falou: confia. E foi lá, daqui a pouco vem outra pessoa e dá 4 chuchus para ele. Fica com 2 e ele fica com 2. A cunhada falou: bom, agora, né, vamos ver o que vai acontecer. Passa outra pessoa passando fome, ele entrega os 2 chuchus para a pessoa. Aí ela fala: Chico, assim nós não vamos, hoje não tem comida de jeito nenhum. Aí aparece, ele olha para a cunhada, ele fala assim: acredita. Ele falou: tenha fé, que a providência vai mandar alguma coisa para nós. Ó, do caminhão, né? Lembrei. Aparece uma pessoa, bate na porta dele e vem um senhor bem humilde, com um carrinho de mão, trazendo um carrinho cheio de chuchu. Né? Então, quer dizer, ele sempre com ele, nunca parou nada na mão dele, porque nada era dele também. Né? Ele sempre dividia com os necessitados, que nem aquela que ele ajuda embaixo da ponte, que ele vai ajudar embaixo da ponte os irmãos necessitados, e ele fala assim, que ele não tem nada, o doutor Bezerra fala para ele: vai. Aí ele fala: mas hoje eu não tenho nada para doar, eu não consegui nada para doar, Bezerra. Aí o doutor Bezerra fala para ele: vai e confia.
Aí ele sai com a equipe dele à noite para poder ajudar esses irmãos necessitados embaixo da ponte. E ele chegando lá, né, ele fala, olha, hoje, infelizmente, nós não conseguimos nenhuma doação, tal, não sei o quê, papapá. Daqui a pouco para um caminhão e fala assim, alguém de vocês aí é o seu Francisco? Aí ele fala assim, sou eu, né? O que aconteceu? Ele falou, que a gente foi até a sua casa, bateu lá na porta, um senhor abriu e falou que o senhor estava aqui embaixo da ponte. Ele falou, e a gente veio trazer uma doação. O caminhão estava repleto de doações de uma pessoa que tinha conseguido uma graça com o Chico. E quem foi essa pessoa que mandou ele vir e entregar essa doação embaixo da ponte? O doutor Bezerra de Menezes. Exatamente, ele sabia, né? Que o Dr. Bezerra pediu para um médium, né? Que tinha recebido a graça ir lá e levar para ele, olha só. Lá e levar para ele. E a espiritualidade ajuda quem ajuda. Sim. Né? É assim que eles trabalham. É isso mesmo. Isso mesmo. É assim que funciona, né? E tem outras histórias, né? Lembra que no próprio filme, né, do Chico, tem uma hora que dá um relógio para ele. Na hora que chega outra pessoa que não tem dinheiro, ele vai lá e dá o relógio, né? O Doutor relógio. Bezerra dá o seu anel para uma senhora, um anel de medicina para uma senhora que não tinha como comprar remédio. Né? Olha só. Precisa ter muito amor e desapego, né? Para fazer uma coisa dessa, né? Tem que ter. Né? Quem de nós faria isso? Né? Então é isso. Percebam, assistam lá, Irmã Dulce, que vocês vão entender o que é um espírito que aprendeu a amar, né? É assim. Vamos lá? Dessa forma que a gente tem que amar o nosso próximo, né? Nossos filhos, os nossos irmãos, né? Amar sem esperar nada em troca, né? Que nem Jesus amou a gente, né? Ele nunca esperou nada em troca. Verdade. Muito pelo contrário, né? Eu sabia que não ia ser feliz, né? A situação dele, né? Mas mesmo assim não parou, né? Sim. Fez a missão dele e amou todos, né? É isso aí. Vamos lá, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Vamos falar de encarnação de espíritos antipáticos, né? Os irmãos siameses. O que aconteceu? Surgiu no século XIX, no ano de 1811, com o primeiro caso no mundo, o dos irmãos Chang e Eng Bunker, né? Eng Bunker, origem siamesa, agora Tailândia, né? Na verdade, tá escrito aqui, tá escrito errado. Origem Sião, né? Agora Tailândia, ok? Então, antes chamava esse local, chama Tailândia agora, mas chamava Sião, essa região, tá? Então, porque ficou o nome siamês. Podem ser craniópagos, toracópagos, isquiópagos e chipófagos, né? Então, o que é? Craniópagos é ligado pelo crânio, né? Toracópagos é pelo tórax, isquiópagos é pela bacia, né? Pelo bacia, assim. Chipófagos, né? É justamente quando ele está preso nessa parte inteira, assim, do corpo, né? Que nem essa moça aqui, provavelmente, né? Chipófago aqui também, né? Que está ligado no corpo inteiro, ok? Um em cada 100.000 nascimentos. Único caso aceito pelo Espiritismo de dois espíritos coabitando o mesmo corpo. Então, é a única situação que dá para dois espíritos habitar o mesmo corpo, ok? O que é isso? Né? Espíritos que levaram a simbiose psíquica às últimas consequências, reparando agora na carne a patologia da função egoística. Então, o que acontece? Espíritos que vieram, várias encarnações, vieram numa encarnação, um matou o outro. Aí veio na outra, outro matou um. Aí veio na outra, um matou outro. E se odiavam, e cada vez foram cultivando esse ódio, né? Esse ódio durante várias encarnações. E vieram se odiando e vieram como mãe e filho. E como mãe, filho, mãe matou filho, filho matou mãe. E foi tentado de tudo pela espiritualidade
para tentar unir, né, esses espíritos, fazer com que esses espíritos passassem a se amar, né, e se perdoarem. Não foi conseguido, né? Esses espíritos continuam com ódio enorme, né? Um ódio incalculável. E aí o que acontece? Acontece que daí vem esse remédio amargo, né? De terem que, na força, vão ter que se suportar, né? E como isso acontece? Como eles se odeiam, o padrão, eles ficam meio que ligados, como numa simbiose. Um odeia tanto o outro que um acaba chamando o outro para perto de si. Então, é meio que uma simbiose forçada, uma obsessão extremamente forte de um para o outro, né? Que é tão forte a raiva que eles acabam se chamando, né? Se prendendo e se prendendo. E aí, de uma maneira, quando eles vão encarnar, como o outro está sempre ligado de uma maneira física, né? Está sempre ligado em pensamento, acabam encarnando juntos, né? Olha que coisa interessante, usando o mesmo corpo, né? Então, é, é um processo até automático, vamos dizer assim, né? Espiritual de resgate de espíritos que realmente estão nesse grau de ódio profundo, né? Olha lá, resultante de um processo obsessivo longo e profundo, no qual as duas partes envolvidas algemaram-se no seu campo mental e não conseguem se perdoar, retroalimentando mentalmente com ódio, revoltas, paixões e decepções recíprocas, e o desejo de vingança que pode se prolongar por muito tempo. Olha que coisa interessante, né? Paixões, né? Fala assim, mas como assim, professor? Paixão não é coisa boa, né? Não, né? Paixão as pessoas que estão apaixonadas acham que estão amando, né? Mas a paixão é aquele sentimento louco, né? Desesperado, né? Doentio, chega a ser doentio. As pessoas prendem umas a outras, né? Esse sentimento, essa paixão louca, desenfreada. Tem gente que mata por apaixonado, né? Por paixão, né? Isso não é amor. O amor verdadeiro liberta, né? O amor verdadeiro não prende, liberta. Você ama, né? A pessoa e você não precisa prender. Se você prende a pessoa, isso daí é um exagero, é uma paixão louca, é uma obsessão, né? E não é bom, né? Então aí vocês também me perguntam, então, professor, não ocorre isso no bem, é sempre no mal? Sim, sempre no mal. Não ocorre isso no bem. Pessoas que se amam demais não caem nisso, tá? Porque fala assim, as pessoas que se amam demais não podem se algemar no campo mental? Não, tá? O amor liberta. Os que se algemam em campo mental, talvez paixões desenfreadas, pessoas que não sabem amar, acham que sabem amar, mas o amor que eles acham que eles têm é amor, mas na verdade nada mais é do que o egoísmo, é uma paixão egoísta, é o amor posse, né? E esse amor não é amor, realmente, é uma obsessão, tá? Então, por isso que paixões, né, decepções causam isso aqui também, né, em excesso. E são obrigados aí, né, a reatarem, né, é o remédio amargo e último, né, que tem aí da espiritualidade para tentar conciliar esse ódio profundo, tá? Tenham a oportunidade de refazerem os desencontros e retomarem os valores de amor, concórdia e respeito, reequilibrando suas identidades de forma a eliminar as cobranças e tomarem o perdão mútuo. Não tem como, né? Eles tomam banho junto, comem junto, vão ter que se acertar, esses dois espíritos. Ok, pessoal? Vocês querem comentar alguma coisa? Dúvidas? E aí? Não foi o Zé Gotinha, mas foi um parecido aí. É. E aí? Ninguém no bate-papo, não, Elcio. Qual que é a dúvida que vocês têm sobre os Ou é o seu, espíritos? eu não sei, eu tive uma explicação que quando a gente vai reencarnar, existe um estudo lá, né, para a nossa evolução. Isso quer dizer que os dois aí aceitaram fazer essa prova? Não. Não, Provavelmente, não, eles não, aí tem não aceito. é, não. Aí geralmente Por imposição. como é que é o nome? Compulsório. Reencarnação compulsória. Nação compulsória, Ah, tá? encarnação compulsória. Sim, Tem geralmente. encarnação compulsória? Sim, tem sim. É,
quais são os casos que tem encarnação compulsória? Geralmente, quando o espírito não está em condição de escolher. Quando ele não está em condição? Quando ele não tem conhecimento, ele ainda está na ignorância, ou quando ele está num ódio tão profundo, num desequilíbrio tão grande que ele não tem condição de fazer o seu planejamento. Então, alguém faz por ele o planejamento e encarna compulsoriamente. Ok, Marcão? Entendi, eu não sabia dessa. Sim, Aprendi. tem sim, Meu encarnação mestre me compulsória. ensinou, por favor. Meus mestres me Não, ensinaram. não, que bom que você aprendeu. Que a gente é por isso que a gente fala várias vezes a mesma coisa, né, Débora? Porque às vezes escapa no Sim. momento, mas no outro momento você pega, né? E a gente vai falando e as coisas vão juntando. Então existe encarnação compulsória, sim. Nesse caso dos siameses é compulsória, tá bom? E ela chega a ser praticamente automática, tá? Que nem falou, ó. Eles se algemaram no campo mental. Então, quando um encarna, o outro encarna junto, é automático. É até um processo automático, ok? Ô, Quando... Elcio, Pode falar. e Pode falar. elas e eles viveram assim até o fim da vida? Alguns, aí tem várias questões, né? Eu não sei o caso de cada um, tá? Eu não sei. Esses daqui estão bem velhinhos e estão juntos, né? Antigamente não tinha como separar, né? Hoje a ciência já permitiu, já caminhou e a espiritualidade permite, né, em alguns casos, que sejam separados. Aqui, nesse caso, eu acho muito difícil ser separado, né? Você percebe que Acho que tá aí o corpo está praticamente inteirinho, né? Só a outra cabeça, né? O corpo é praticamente inteirinho junto, né? Aqui Nossa, também, né? Mas em alguns casos eles conseguem separar. Pode falar. Fala, Marcos. Hoje eu vi um caso na televisão Flávio, que desculpa, pensei que era o Marcos. hoje vi um caso na televisão que eles vieram com a cabeça grudada um no outro e conseguiram separar irmãos Isso, às vezes siameses. acontece. Acontece, são esses craniópagos aqui, craniópagos, É, né? Isso, às e vezes eles aí conseguem. conseguiram separar. Sim. É permitido, né? Permitido, né? A espiritualidade permite, né? Isso é prova de que o Deus não é contra a evolução da ciência, né? Não é, vai ter que ser, né? Não, é permitido. Se conseguir, né? Se é permitido, ok? e às vezes eles podem ter esse amor dentro do próprio útero da mãe, né? Porque a mãe vai passar esse amor durante toda a gestação para eles. Então, às Sim, vezes, isso também pode acontecer, né? Da sim, mãe não tem passar, dúvida. deles tomarem, porque como eles já vêm com esse processo durante 9 meses, então eles vão aprendendo a se amar. E a espiritualidade pode dar uma chance para eles em separar eles. Exatamente, né? Agora, tem uns que não conseguem. Aí tem que ficar mesmo, né? Depende do nível, né? De dependência que um está do outro, né? Uhum. Ok? Mais alguma dúvida com relação aos irmãos siameses? Não? Tem alguém no chat, não. Não? Tem chat? Tem chat? Não, não. Não? E a paixão, ela é uma doença, né? Com E a certeza, né? paixão é Essa uma doença, paixão né? exagerada, né? Geralmente a paixão, ela existe, né? Ela é até um sentimento maluco, né? Mas ela até que é controlada, né? Mas se você, ela até é utilizada, né? Pela espiritualidade como uma maneira, né? De, de, de ocorrer o primeiro interesse, né? Só que o que ela não pode é virar doentia, né? Só que tem gente que passa dos limites, né? Com relação a essa paixão, né? Justamente por causa da posse, né? Da posse, né? Do outro. Então, tem que tomar cuidado, né? Com a paixão, né? A paixão é um sentimento muito perigoso, né? Sim. Não é que ele é proibido, mas ele é perigoso. Tem que saber como lidar com essa questão, né? Mas casais aí que estão há muito tempo, né, já desenvolveram um amor verdadeiro, né, que já não precisa mais dessa paixão, dessa loucura, né, desse sentimento, né, exagerado. Então já aprenderam a amar, né, um ao outro, já a conviver. Então é um sentimento mais estável, mais não é digno, fala, mais
Tem uma palavra. É um sentimento mais... eu Mais não sei carnal, explicar. né? Não, é mais um sentimento mais... esqueci a palavra. Não. Tem 1000 palavras. O importante é dizer que é um sentimento mais superior, Sublime. né? É, Sublime, perfeito, isso mesmo. O amor. Sublime, superior, é isso. Sentimento mais sublime. Ok? Tá bom? Do que a paixão. A paixão ela é mais ligada ao material, tem toda essa questão. Né? O amor já é mais espiritual, né? Então é isso. Ok? Mas tem gente, né, que precisa estar apaixonado, né? Confunde, né? Esse tipo de pessoa não vai conseguir ter um relacionamento nunca, né? Porque a paixão ela acaba, né? Não é igual É ao amor amor. próprio. E daí o que a pessoa nunca vai ficar feliz, ela vai estar sempre procurando outra, né? Para se apaixonar, se apaixonar, se apaixonar. Ok? Vamos continuar, pessoal? Vamos lá. Semelhanças físicas entre as encarnações. O novo corpo tomado não tem nenhuma relação com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Então, o que acontece? O espírito adapta o corpo ao seu padrão mental, tá? Porém, o corpo físico pode ser modelado pelas capacidades do espírito. Então, espíritos mais evoluídos tendem a produzir corpos melhores, sim. Em que sentido, professor? Em corpos menos doentes, corpos com menos deformidades, tá? Espíritos mais evoluídos tendem a produzir corpos mais perfeitos, vamos dizer assim, ok? Sob o envoltório corporal da mais humilde aparência, pode-se deparar com expressões de grandeza e dignidade, né? Isso não quer dizer a beleza, tá? Às vezes, né, a gente vê alguém que não tem uma aparência, né, vai bonita pelas convenções da sociedade, mas ali está, às vezes, encarnado o espírito de grande calibre espiritual, ok? Enquanto que em um envoltório de aspecto senhoril pode-se perceber expressões de baixeza e ignomínia, né? Então, o que acontece? Você não consegue saber, né? O espírito que está ali, né? Porque o espírito, enquanto está encarnado, ele está meio que mascarado, né? Ele está meio que... ele não é ele, né? Quando ele está na espiritualidade, dá para ver como ele é de verdade. Mas encarnado, não. Isso fica meio que escondido. Então, não dá para você saber, né? Se, às vezes, um espírito com aparência senhoril ali é um espírito vil, né? Enquanto, às vezes, uma pessoa com um corpo, né, que não é tão bonito, às vezes ali está encarnado um grande espírito. Mas, veja bem, quando eu falo que espíritos evoluídos produzem corpos melhores, não é em questão de beleza, tá, pessoal? Talvez corpos aí que tenham menos deformidades aí, vamos dizer assim, ok? Menos problemas físicos, tenha mais saúde, alguma coisa assim, tá bom? Vamos lá. O próprio Chico, né? Ele era uma pessoa super pequenininha, né? É, Fisicamente, né? Mas uma pessoa extremamente grandiosa, como a irmã Dulce também, era uma pessoa pequenininha, mas um exato. espírito grandioso, né? Aí, Chico ainda tinha algumas coisas, né? Ele tinha dificuldade de visão, né? Então, Chico ainda trazia algumas coisas aí, né? De outras encarnações. Não é à toa que ele tinha dificuldade de ver, né? Isso tudo aí são coisas aí que ele trazia aí de dever mesmo na margem evolutiva, né? Ok? Então você vê, né? Com tudo, com o espírito às vezes evolui, né? Com toda a evolução, né, que tinha, ele ainda tinha algumas dívidas para acertar, né? A gente não se exime disso. Você vê, por exemplo, Raul Teixeira. Raul Teixeira teve um derrame, né? Pô, um espírita fantástico. Você vê as palestras dele, a contribuição dele para o espiritismo, é fantástico, né? E teve aí um derrame. Então assim, o espírito não consegue jamais fugir, né, do, das leis divinas, do acerto de conta das leis divinas. Ok? Tudo bem? Você vê que mesmo isso não é regra, né? Às vezes esses espíritos de grande calibre, né, geralmente produzem corpos melhores, mas pode ser que ainda tenha alguma coisa a acertar aí no passado.
ok? Definição, lembrança de ideias inatas. Qual que é a definição de ideia inata? Lembrança de experiências e habilidades adquiridas em encarnações anteriores. Quando se manifestam? Desde a infância, né? Com maior intensidade a partir dos 7 anos, como intuição. Que tipos existem, né? Vocações, né? Tipo curar, ensinar. Habilidades específicas, como música, matemática, né? Traços de personalidades marcantes também, né? Agressividade, paciência, vem tudo das ideias inatas, do que o espírito adquiriu, né, no decorrer da sua caminhada espiritual, tá? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Restrições, algumas habilidades podem ser adormecidas. Com que razão, né? A fim de exercitar outras e porque o espírito fez mau uso em vidas anteriores. Então, às vezes, essas habilidades aí que o espírito traz, às vezes pode ser adormecido. Por quê? Porque aquilo, vamos supor, vai dar para ele uma condição de dinheiro muito boa. Então, ela vem adormecida para que ele consiga não ter facilidades. Olha que coisa louca, né? E daí ele vai desenvolver outras questões, outras habilidades em si. Por exemplo, amar, etc. Entendeu? Então, algumas habilidades podem ser adormecidas para que ele exercite outras. Ou porque fez mau uso daquela habilidade que ele tinha, né? Então, aí ele vem cerceado daquela habilidade para que isso não seja motivo de dele cair novamente. Ok? Tudo bem? Querem ver um exemplo? Por exemplo, suicidas. Muitos suicidas, às vezes, vêm com problema mental. Já falei isso, né? Ele vem cerceado da sua capacidade intelectual. Por quê? Porque ele não soube usar, né, de uma maneira correta durante várias encarnações. Então, ele vem cerceado da sua intelectualidade, né? Para que ele não cause, para que ele não se mate de novo, né? Mas não se engane, por trás disso, né, quando ele desencarnar, por trás, às vezes, desse espírito, aparentemente aí, com problemas mentais, às vezes tem um espírito de grande intelecto. Viu, pessoal? Então, a gente às vezes não sabe, né? A gente se confunde, né? Mas às vezes ali naquele garoto ali com problema mental tem um espírito intelectualmente muito evoluído. Ok? Isso a gente vê em alguns tipos de atraso, né? Tem alguns tipos de Down, né? Síndrome de Down, em que você percebe claramente que o espírito está ali preso, mas que ele tem uma capacidade intelectual muito grande, mas que ele está ali cerceado. Ok? Ok? En terwijl de jury wacht op dat wat komen gaat, komt ons eerste kandidaatje met haar vader en broertje de foyer binnenwandelen. Ik ben Amira, ik ben 9 jaar. Ik ga iets zingen waar jullie allemaal niet van verwachten wat ik ga zingen. Ik droom heel vaak van fans die naar me klappen en zo. Nou, als hier nou duizenden fans zouden staan, zou ik een beetje lachen, soms een beetje zwaaien. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar het is vooral ook leuk dat ik hier mag zingen. Ik denk dat ik nu moet. En ik ben er gewoon helemaal klaar voor. Mijn grootste nachtmerrie is dat er iets heel ergs misgaat. Want ik heb wel heel hard geoefend voor vandaag. Hi. Amira? Ja. Ja, hi. Tuurlijk wil ik Hollands Got Talent winnen, alleen je kunt niet alles winnen. Ik hoop gewoon dat ze het heel erg mooi vinden. Kom maar even hier, want kun je vast een beetje stiekem kijken. Hier gaat het allemaal gebeuren natuurlijk, hè? Daar links zit de jury. Het leukste vind ik Gordon. Nou, schiet eens op. Soms zegt hij ook hele grappige dingen en dat vind ik heel grappig. Ga maar hoor. Ga maar. Hallo. Hallo. Amira Willighagen, zeg ik dat goed? Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 9 jaar. Zo. En wat ga je doen? Ik ga een liedje zingen. En is dat zomaar een liedje of is dat iets bijzonders? Nou, eigenlijk is het een operaliedje. Een opera? Ja. Oh. Hoezo ben jij opera gaan zingen? Nou, het begon met Koninginnedag. Mijn
broer Vincent, die speelt viool. Ja. En ik wou ook graag iets doen. Dus ik dacht van, ik ga maar wat zingen. Ik zoekte op YouTube een liedje. En toen hoorde ik operaliedjes. Die vond ik heel erg mooi. Ja. En toen ben ik die gaan zingen. En ja. Wauw, wat bijzonder. En nu sta je hier. Ja, ik had echt eerder verwacht dat je iets van K3 zou gaan doen of zo. Maar dat vind je niks. Nee. Hey, welk liedje ga je zingen? Het liedje O mio bambino caro. O mio bambino caro. Nou, Amira, Ja? ik ben zo nieuwsgierig hoe dit klinkt. Heb ik oordopjes nodig of kan het zo veilig? Hè? Het is veilig. Het is veilig. Goed zo. Heel goed. Take it away. Ga je gang. Niet te geloven, echt. Staande ovatie. Gefeliciteerd. Oké, de jury. Ja, Amira Willighagen, 9 jaar oud, staat hier. Ben je echt wel 9? Ja. Jeetje. Amira, ze zeggen wel eens dat oude zielen voortleven in mensen. En als ik jou hoor zingen, dan heb jij bijna de bezieling van een Maria Callas, die er helaas niet meer is. Maar jouw stem is zo puur en zo mooi. Maar ik vind het ook zo bijzonder dat voor een meisje van jouw leeftijd, dat je dit doet. Dat is toch ongelooflijk? Ik wil ook zo'n dochter. Ja. Wie heeft jou zo leren zingen? Heb jij een zangdocent? Nee, ik heb geen zangles. En dus dat leer je jezelf aan. Je gaat dat luisteren en dan zing je mee en dan op een gegeven moment kun je het. Oh, ongelooflijk. En wat is jouw droom? Later wil ik heel graag zangeres worden, maar als dat niet lukt of zo, dan wil ik ook graag meedoen met het Olympische Spelen met atletiek. Oh, het zijn 2 kleine dingetjes. I love this girl. Dat is logisch. Ja. Well, I'm curious if you've ever performed on a stage like this before, or in front of an audience this big. Heb je ooit eerder opgetreden voor het publiek? Nou, niet voor zo'n groot publiek.
Maar wat goed van je, echt. En dan zo zonder zenuwen. Hè, Dan? She's incredible. I mean, I say yes. Definitely Without a yes. doubt. Chantal. Dikke vette ja. Wat wij hebben in Holland's Got Talent, net als vorig jaar, is de Golden Ticket. Voor jou. Ze zit gewoon in de live show. Sowieso in de live show. She was amazing. Fucking amazing. Niet normaal, hè? Amira heeft een van de 4 golden tickets te pakken. Voor haar is de spanning eraf. Então, pessoal, vocês conhecem essa menina, né? Todo mundo conhece ela? Não, por ver Hã? agora. Não. Não conhecia? Não Ela é conhece? holandesa. Ela é holandesa. Hoje ela já é bem, já tem bastante idade. Isso aí eu acho que foi em 2013. Ela tinha 9 anos, né? Mas hoje ela não tem dúvida que ela ganhou, né? Ela ganhou essa edição aí desse programa. E hoje ela canta, né? Se você escutar, né? Ela tem se vocês entrarem na internet, tem aí, como é que eu posso dizer? Tem ela cantando aí, né? A ópera. Tá bem grande já é uma moça já, né? Mas canta igualmente lindo. E Se eu interessante, não né? estiver enganada, Elcio, ela é uma das que fazem parte do show do GRE. Ele chamou já ela para cantar num show dele. Ah, é? Ele já cantou com o André Rie, já cantou com aquele rapaz que Com tem o Bocelli. o Bocelli, exatamente. Então, e cantou essa música, inclusive, muito melhor do que cantou nesse dia. Então, assim, ela é sensacional, né? E você vê que interessante, né? O cara falou, é uma alma muito antiga. O que é uma alma muito antiga? Todos nós somos uma alma muito antiga, né? Ele provavelmente, ele é espiritualista, não é espírita. Mas você vê que quando perguntam para ela se ela já tinha feito alguma aula de canto, ela nunca fez, né? Então, isso aí veio a priorístico, né? Provavelmente. Ele fala, né, da reencarnação da Maria Callas. Faz sentido, né? Faz sentido, porque o nome dela, Mira, né? Se você for ver, o nome, se você mudar as letras da Maria, exatamente. Espíritos costumam fazer isso, viu? Usar nomes parecidos nas encarnações, assim, seguintes, né? Parecidos. E assim, né? Lembra muito, né? Pode ser realmente a encarnação da Maria Callas. Né? E só a encarnação explica isso, né, pessoal? Como vocês vão explicar isso? Não tem como, né? Essas ideias inatas, essas habilidades inatas. Como explicar isso? Né? Ninguém ensinou. Como que, né? Não tem explicação. É uma habilidade inata que veio com o espírito, né? E tem gente que não acredita em reencarnação. Então acredita no quê? Como é que a pessoa explica isso? Fico pensando, né? Né, Débora? É isso mesmo. Aqui, eu estou olhando aqui, eu achei ela, e ela está cantando Ave Maria. Isso em lindo! 2018. Eu estou tentando ver se eu consigo mandar para o grupo. Eu achei então, no YouTube. Eu tirei também, eu peguei e converti também. Não, então foi em 2018 esse festival aí, ela na final, semifinal, ela cantou Ave Maria, e ela ganhou, né? Tanto que você pode ver que os mesmos, se você assistir o vídeo, você vai ver que os mesmos juízes estão lá, né? Então, assim, ideias inatas, né? Olha lá, Pascal, aos 12 anos, sem livros, sem mestres, demonstrou até a 32ª proposição de Euclides, publicando um livro no qual avançava além do mestre. Mozart, aos 5 anos, falava francês, alemão, latim, e aos 6 compôs sua primeira ópera. Aos 6 anos de idade. Era menor ainda do que essa menina. Aos 3 anos, aprendeu o alfabeto grego. Waring,
Aos 4 anos, inventou um instrumento astronômico e o dedicou ao pai em latim. Baratier, aos 4 anos, falava francês, latim e alemão, e aos 9 adicionou o grego e o hebraico à cultura pessoal. Meyerbeer dava concertos aos 6 anos. Meyerbeer. Leibniz aprendeu latim sozinho aos 6 anos. Né? Leibniz, grande filósofo. Então, assim, são ideias, né? E a maioria deles vieram tudo no Renascimento, né? Não por acaso. Né? Foi uma forma que a espiritualidade encontrou de elevar os conhecimentos, né? Porque a Idade Média houve um arrefecimento, né? Da cultura, de tudo que era, vamos dizer assim, sublime, né? Sublime, de tudo que era maravilhoso, né? Artes são fantásticas, cultura, inteligência, né? Então houve esse arrefecimento na Idade Média, e aí vieram em massa, né? Todos esses grandes espíritos para dar uma alavancada no globo, inclusive Kardec, que trouxe a doutrina espírita também, né? Que é uma filosofia, tá? É uma filosofia e na qual todas as outras filosofias desaguam. Vocês vão aprender isso se vocês estudarem filosofia, que a gente esquece, né? Porque a doutrina a gente leva mais para a parte da religião, né? Mas a gente não pode esquecer que é uma filosofia, né? Que tem assim, ciência, a filosofia e a religião embutida. Essas três coisas não se separam. Tudo deságua na filosofia espírita. Ok? A ciência, a filosofia, tudo. Ok? Então, a Elaine colocou aqui também no chat, o Marcos colocou antes, quando você estava falando são espíritos antigos, né? O slide antes da mira, ele colocou aqui, quem vê cara não vê coração. Ah, não tem. Infelizmente, né? Mas nada é por acaso, né? Se é assim, é porque tinha que ser assim, né? Os espíritos ficam escondidos, né, dentro da matéria, né? Eles vão imprimir ao corpo as suas tendências, né? As verdadeiras e talvez vão falsificar outras para os seus interesses, né? Os que falsificam, infelizmente, né? O ideal é que sejamos transparentes, sejamos o que nós somos, eventualmente na nossa casa, no trabalho, em todo local, né? E que sejamos verdadeiros, pessoas verdadeiras, que não precisam se esconder atrás de máscaras, né? Ou de um corpo aí, né? Para fingir ser o que não é. E a Elaine falou aqui também, né? A Kiane Kramaric, pintora excepcional da criar, e aí por aí vai, né? Tem muitas, né? Só trouxe um exemplo, porque é bonito de ver, né? É diferente, né? Você vê como que pode, né? Só pode, né? E tem pessoas que vêm que lembram das encarnações passadas, né? E lembram e falam, e tem vários casos, tem mais de 1000 casos estudados aí, etc. Ok? Vamos seguir, senão a gente não termina aqui. O passado consciente, ó, é esquecido. O passado inconsciente torna-se inacessível, mas não desaparece. Então, por exemplo, a vida atual, você tem você lembra o acesso consciente às suas memórias. Já as anteriores, né, o passado consciente já é esquecido. E o inconsciente, que são esses últimos aqui, né, os mais ainda antigos, né, eles só conseguem ser recuperados aí por hipnose, né, ou pelas manifestações da personalidade, tá? Mas está guardado lá dentro do espírito, né? Fica ali esquecidinho, mas ele aparece, tá? Ele aparece, soma das experiências anteriores forma uma personalidade. E ele aparece através de tendências, tá? Boas e ruins. Quando são tendências boas, deve-se usá-las. Quando não são, deve-se recondicioná-las. Ao mesmo tempo, é necessário desenvolver novas e diferentes habilidades. Então, a gente vai adquirindo, né, durante as encarnações, essas habilidades que a gente tem que desenvolver e recondicionar, usar as boas e as ruins, recondicionar e aprimorar. Quer ver um exemplo? Napoleão Bonaparte, né? Características
características inatas. Era um general nato, estrategista brilhante, líder carismático. A missão dele, quando ele veio para a Terra, era proteger a França da desintegração interna e externa, terminar com os excessos da Revolução Francesa e preservar os ideais renovadores da Revolução Francesa. Isso tudo e unir a França para receber o Espiritismo, ok? Realizações. Terminou com os excessos da Revolução Francesa, beleza. Estabilizou a França em relação às ameaças externas, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia, beleza. Implementou importantes reformas, Código Civil, a liberdade religiosa, Banco Central, legal, né? Espírito especial, né? Só que ele tinha algumas más tendências também inatas, a vaidade, o gosto pelo exercício do poder, né? E se corrompeu, né? Aí se coroou como imperador em 1804, né? Fez uma batalha esmagadora contra a Áustria e a Rússia, né? Foi um sanguinolento aí. Formação da Grande Armada, né? E começou a derrotar a maioria dos países aqui, né? E começou a tomar, né? Subiu para a cabeça, vamos dizer assim. Deixou as más tendências dominar, né? E aí o que acontece, né? Aí a espiritualidade, né? Coloca novas características, limites, né? Com reveses, né? Teve revés na Rússia, perdeu grande parte do exército, foi exilado em Elba, Batalha de Waterloo, perdeu o exílio, foi exilado em Santa Helena e morreu em 1821, quase sem nenhum prestígio, né? Então é a maneira, né, que a espiritualidade impõe, né, para que o espírito retorne, né? Retorne e desperte as suas boas tendências, porque ele estava indo bem, né? Estava indo bem, tem coisas boas, só que tem algumas características inatas que ele precisa melhorar e combater e aprimorar. E a espiritualidade dá o remédio amargo aqui para que isso aconteça. Ok? Da onde que vem a pluralidade da onde que vem as aptidões, né? Da pluralidade das existências, né? Da onde que vem as aptidões tão diversas das adquiridas da educação, né? Só podem vir da pluralidade das existências. De onde vêm as aptidões extranormais de criança em terra-idade, que nem essa menina, a Mira, né? E outras aí que vocês citaram. De onde que vêm as ideias inatas, né? Intuições que a gente tem e não sabe de onde vem. Os instintos precoces de vícios ou virtudes, dignidade ou baixeza, né? Só pode ser da pluralidade das existências, né? Por que que tem selvagens e homens civilizados morando no mesmo mundo, né? No mesmo mundo você encontra civilizações na Idade da Pedra, né? Ainda, e existe, né? Pessoas tão avançadas, né? Por que tem, né? Tão atrasado e tão evoluído? Por que certos homens são mais avançados do que outros? Porque existem pessoas que possuem todas as facilidades de toda sorte, enquanto outras vivem na mais absoluta carência, né? Então, é assim, só a encarnação, né, que pode explicar essas questões. Senão, nós estaríamos num mundo extremamente injusto, né, pessoal? E é isso, tá? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então somos todos aí irmãos. Ok? Era isso que eu ia trazer aí para vocês. Tá bom, pessoal? Tudo bem, Débora? Passo aí para você. É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Queriam perguntar alguma coisa? Sei que a gente já está em cima do horário, mas se for muito relevante, fique à vontade. Não? Então tá bom, Débora. Então é isso. Foi muito bom aí passar para vocês essas coisas, viu? Bem gostoso. Pode falar, Débora. Fique à vontade. Então, vamos lá. Então, nós vamos chamar o nosso amigo Flávio, que fará as vibrações por nós. Flávio, lembra de colocar na vibração a Cida, tá? Peça por ela também. Cida. A Cida. Maria Aparecida. Maria Aparecida. Maria Aparecida. Ela sofreu um tombo aí, se machucou, teve que fazer operação. Explicou, viu? Tá bom.
e a Wanda, que irá fazer a prece final. Certo? Então, vamos agradecendo por mais um ensinamento, agradecendo sempre o amparo e ajuda dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, agradecendo ao professor Elcio por ter nos passado todo esse ensinamento. E assim vamos chamando o nosso irmãozinho Flávio, que fará as nossas vibrações, e a nossa irmã Wanda, que fará a nossa prece final. Obrigado, Débora. Pensando em Deus e em Jesus, vamos vibrar pelo bem universal, vamos vibrar pelo nosso planeta, pela paz entre todos os homens, por todos os países, em especial os que estão em guerra, por todas as religiões que pregam amor e Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, pelo nosso país, nosso presidente e seus assessores, pela Aliança Espírita Evangélica, por nossos professores Elza e Débora, pela Maria Aparecida e, por último, por nós mesmos. Graças a Deus e graças a Jesus. Wanda. Vixe, Wanda caiu. Ela caiu. Daniel, você gostaria de estar fazendo a prece final? Posso fazer. Pode? Então, vamos acompanhar o Daniel, que fará por nós a prece final. Wanda voltou. Voltou? Desconectou? Isso, agora voltou de novo. Foi conectado. Pronto. Posso continuar? Pode, vamos lá. Vamos lá. Bom, continuando nessa sintonia de luz e de amor, agradecemos a todos que aqui estiveram, colegas, professores, e pedimos a Deus continuar nessa semana tendo luz em nossas casas, para os nossos familiares, para que possamos evoluir e colocar tudo em prática, aprendendo no amor de Deus e de Jesus. Que assim seja. Amém. Que assim seja, graças a Deus. E é isso, pessoal. Eu não falei oi para o Daniel e para a Camila aí, que chegaram quietinho e ficaram quietinho aí. Bom para vocês, viu? Oi, Elcio. Tudo bom? Eu ia te Fala, fazer, Flávio. eu ia te fazer a pergunta antes, eu esqueci. Pode Por exemplo, fazer. você falou que, dependendo do espírito, da alma, o seu corpo vem mais forte, mais fraco, tal. Esses atletas, eles têm uma alma, vamos dizer assim, evoluída, porque eles, querendo ou não, têm um preparo diferente das pessoas normais. É aí que tá. Eles têm Não, né? Não tem vontade, nada a né? ver. Não, nada a ver. Ele pode ter. Opa. Não, pensei que estava desligado o microfone. Ele pode ter, ele pode. A gente não sabe que espírito está ali, né? Mas Certo. isso tem mais a ver com o que ele realmente desenvolve o corpo dele, né? Aí ele fica naquela situação. Mas pode ter habilidade também, a gente não sabe. Quem sabe um saltador de vara hoje foi saltador de vara na outra encarnação e trouxe essa habilidade? Não sabemos, né? Então essas coisas a gente não sabe. Mas pode ter trazido, sim. Algumas coisas pode ter trazido. Mas essa questão de desenvolvimento do corpo, não, né?
Porque Tá. esse desenvolvimento do corpo é uma atuação do espírito aí no corpo, né? Que deixa o corpo todo musculoso, lá, fortão, né? Isso aí. Beleza. Ok? Tudo bem, Tá pessoal? bom, galera. Obrigado aí, viu? Obrigado você, Flávio. Obrigado a todos. Aí, ó, semana que vem é prova, hein? Isso. Ótima semana. Tá bom? Estudem, galera. Estudem. É, e principalmente você, né, senhor Flávio? Já que você Eu não é estudei nada. É, Alguém precisa estudar porque eu não estudei nada. ó, estudar. por favor, hein, Flávio? Não quero ter que aplicar a prova descritiva aí depois, hein? Por favor. Vou estudar. Essa semana eu vou estudar. Ah, então tá bom. Então tá, foi muito bom vê-los Alô. novamente, viu? Tava com saudades. Um abraço. É. Jorge, manda um abraço pra Maura. Tudo de bom para vocês. Boa semana, boa semana. Boa semana, que Deus abençoe todos. Tchau, boa noite. Pessoal, boa semana. Até mais. Tchau. Tchau. Boa noite, boa semana. Boa semana, tudo de bom. Boa semana. Tchau, tchau.